glórias vem do passado. Salve, salve galera! No Papo de Boleiro desta noite, 16 de maio de 2020, eu tenho um convidado ilustre, mais que especial, nosso amigo Paulo Matos, com passagem por grandes clubes do Brasil, entre eles o maior de todos de São Paulo, né? O próprio São Paulo, o tricolor paulista. Você vai conhecer um pouco desse grande jogador que é da nossa região aqui, hoje vivendo em Pé de Serra. As tuas glórias. Salve, salve! Nosso convidado já se faz presente. Bela Flor Moda, seja bem-vinda. Paulo Matos, grande amigo, seja bem-vindo, companheiro. Vamos lá, vamos lá. Pode chamar, Paulo Matos, nós estamos aqui prontinho para te receber. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, que hoje o papo é bacana. Muitas coisas boas para a gente papear aqui com o nosso amigo Paulo Matos. Fala, meu amigo! E aí, meu irmão? Um abraço, boa noite. Boa noite, minha fera! Seja bem-vindo no Papo de Boleiro! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar falando com você. Fazendo uma homenagem pro meu amigo, irmão Nadgol, camisa que ele me presenteou. Esse aí merece todo o respeito e toda a moral, o cara é diferenciado. Paulo Matos, eu quero te fazer uma homenagem. Eu vou te pedir só para tu baixar um pouco a câmera, para a gente poder te visualizar 100%. Aí, garotão. Beleza. Salve, salve, rapaziada do Papo de Boleiro. Na noite deste sábado eu tenho um convidado mais que especial. Vou dizer aqui um cara que é da nossa região, né? Vivendo hoje em Pé de Serra, com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive o maior de São Paulo, que leva o nome do próprio estado. O Clube Paulista, Paulo Matos. Praticamente foi revelado pelo São Paulo. Eu vou receber nosso convidado com essa música aí, eu acho que ele conhece, viu? Essa... Esse você conhece, né, Paulo? Esse estava todos os jogos. É isso aí, rapaziada. O nosso convidado merece toda essa homenagem. Ainda é muito pouco por tudo que esse cara viveu, por tudo que esse cara representou a região do Cinzal, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ô, Paulo, eu acho que nós estamos com um problema de áudio. Você está me ouvindo bem? Tô te escutando bem. Ah, sim, agora tá normal. Agora tá normal. Tá, beleza. Doutor Paulo tá dizendo que a homenagem foi mais que merecida, viu, Paulo? Eu fico muito feliz e porque eu tenho uma gratidão imensa pelo São Paulo, um time que me abriu as portas. Quando eu escuto esse hino, eu sempre me emociono, sempre toca lá no coração, porque eu cresci dentro do São Paulo na base, ouvindo esse hino. Quando chegava no vestiário, estava tocando esse hino, sempre. E eu tenho o maior orgulho, o maior respeito de ter vestido essa camisa e ter representado a torcida tão gigante como é do São Paulo, um time gigante como é o São Paulo. Legal. Então, rapaziada do Papo de Boleiro, o meu convidado hoje é Paulo Matos, né? Filho de seu Osmário e dona Gracinha. Paulo Matos hoje está com 36 anos, né? Nascido em Riachão do Jacuípe, né, Paulo?
A minha cidade ainda era município de Riachão de Jacuípe, né, em 84. E aí eu sou natural de Riachão e sempre também, e de Pé de Serra. Eu sou das duas cidades do município, né, tenho muito amigo em Riachão também. Me considero também de Riachão, assim como de Pé de Serra. É a cidade, o município. Beleza. Beleza. Então, eu vou aqui falar alguns clubes que Paulo Matos teve algumas passagens, né? Iniciou no Juventude e praticamente foi revelado pelo São Paulo. Depois teve no Náutico, Vitória, América de Natal, Criciúma. E lá no finalzinho teve a oportunidade de jogar pelo clube da sua cidade, cara. Que satisfação deve ter sido para você, um cara que rodou o Brasil, o mundo todo, né? E teve o prazer de vestir a camisa da Jacuipense. Paulo, eu te peço permissão para permissão não, na verdade, primeiramente quero te agradecer por aceitar o meu convite. A tua simplicidade me chamou a atenção, tá? Eu sou admirador de pessoas humildes e simples, de caráter, de personalidade e de atitudes. E você me tratou com toda a simplicidade, com toda a tranquilidade do mundo. Você é um cara que jogou onde você jogou, teve onde você teve, e, poxa, me receber assim, um cara anônimo até então, e eu fico muito lisonjeado, e seja sempre esse cara. Seja bem-vindo, e eu quero que você inicie falando como tudo começou na tua vida, Paulo, por favor. Falar de simplicidade para mim é muito fácil, de humildade, porque eu venho de família muito humilde, né? Muito simples. Eu quero aqui mandar um abraço de antemão para o Dr. Mauro, que está nos assistindo aqui. O Dr. Mauro é uma pessoa exemplar, fantástico, lá, está morando em Santo Antônio de Jesus, né? Um abraço, Dr. Mauro, e a todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou da Fazenda Angico, né? Nem da cidade. Tenho uma família, como eu falei, muito humilde. A bater tijolos, né? Tijolo na olaria dele. E aí, aos 14 anos, eu fui para uma escolinha em Salvador, onde eu fiquei lá quase um ano treinando, que era de Marco Antônio e Glórisman. E aí, quando foi em 99, fui para o Corinthians, fiz um teste na base, passei. Aí os empresários queriam dinheiro, não fiquei. Em 2000 eu vim para cá, em dezembro de 99 eu vim para cá. Em 2000 eu fui para o Juventude, onde eu passei. Aí o Juventude me comprou, e aí eu comecei a minha carreira no Juventude, né? Juvenil, 2001 campeão júnior, sub-20, melhor jogador da base, eu fui. Dante, né, que jogou na seleção brasileira, Bayern de Munique, também foi campeão comigo no Juventude, é um irmão meu, que até hoje a gente tem um de irmão, assim como eu tenho com o Adson, né? Foi dois presentes aí no futebol, eu agradeço muito. E aí o São Paulo me comprou em 2002, né? E me retirou do Juventude e eu fui para o São Paulo, onde eu fiz um trabalho com o Cilinho, o professor Cilinho, que há 3, 4 meses atrás nos deixou aí, né? Indo para o plano superior, que eu tenho muita gratidão por ele. Mas aí o São Paulo me abriu as portas, cheguei lá no final de 2002, quando eu comecei a minha carreira também no São Paulo, que para mim foi uma coisa muito, muito maravilhosa na minha vida. Foi uma experiência que eu agradeço muito a Deus. Legal. Ô Paulo, eu sou um cara muito detalhista e muito curioso no que diz respeito o início de carreira de jogador de futebol, porque eu tive um sonho, assim como você e como tantos outros garotos, né? Eu tive o prazer de jogar aí contra a Jacuipense, tive o prazer de fazer uma avaliação no Vitória, onde fui aprovado, tive o prazer de jogar na escolinha do pai de Júnior Baiano, de Mundinho, mas enfim, cara, eu não consegui chegar ao profissional por algumas razões. Mas eu quero te perguntar algo que eu gostaria que muitos dos meus amigos falassem no dia a dia. Quem foi a pessoa mais importante, seja de Riachão, ou seja de Pé de Serra, ou se foi de uma outra cidade, de um outro estado? Quem foi esse cara que te pegou, cara, que te viu e falou assim, eu vou te levar para tu fazer um teste? O cara que te levou, que botou debaixo do braço. Cara, acima de tudo, a pessoa mais importante aqui para mim foi o meu pai. Foi quem mais acreditou em mim, foi meu pai e minha mãe, né? Como eu te falei, Antônio Glórisman, hoje ele é um advogado, ele tinha uma escolinha em Salvador,
e ele trabalhava com garotos. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de eu sair de Pé de Serra para ir para uma escolinha em Salvador. E de lá eu fui fazer teste, ele me preparou para eu fazer testes, né, nos clubes, onde eu fui para o Corinthians e depois para o Juventude. Então, assim, a primeira pessoa no mundo que acreditou foi meu pai. Ele era uma pessoa muito humilde financeiramente. A gente passava por um momento muito difícil financeiramente e ele falou assim, você vai. Na verdade, era mais um sonho do meu pai do que meu de jogar futebol. Então, o meu pai acreditou, apostou tudo em mim. E aí, me mandou para Salvador. Eu me lembro que ele me dava R$ 40 para eu passar, eu acho que um mês lá, quietinho numa casa lá, com mais 9 jogadores do interior. E era o que meu pai tinha. Era o que ele poderia me dar, sabe? E foi um momento muito difícil na nossa vida. E tudo que eu consegui no futebol, abaixo de Deus, eu sou grato a meu pai e a minha mãe. Porque ele tirou da boca dele, literalmente da boca dele, da boca da minha mãe, para ter condição de ficar lá em Salvador. E depois, assim, eu fui para o Juventude, que também não foi fácil o primeiro ano no Juventude. Eu ganhava R$ 50 por mês lá no Juventude. Eu teve vez de pegar agasalho, da campanha do agasalho que tem no Rio Grande do Sul, que eu não tinha dinheiro para comprar, e era muito frio. E eu recebi doações da campanha do agasalho, eu e Dante. Estou vivo para contar, e Dante também. Né? Então foi muito difícil. Então a pessoa que eu mais sou grato de ter chegado onde eu cheguei no futebol, primeiro Deus e depois o meu pai, que acreditou muito em mim, meu pai, mas a minha mãe. Mas assim, teve o empresário Glorisman que mandou, mas ele teve também a recompensa dele, que ele visava muito financeiramente, né? Ele visava muito isso, então quando eu fui comprado pelo Juventude na mão dele, ele já tirou, né, aquela parte financeira que ele almejava, e aí eu segui minha carreira. Mas eu agradeço muito a ele, e claro, especialmente a meu pai e a minha mãe. Legal, isso é muito gratificante ouvir isso de você, quando as pessoas reconhecem. Os pais, acho que é um caso à parte, mas muitas das vezes, da nossa cidade, a gente escuta muitos, até porque, Paulo, eu trabalho com atletas, e eu já fui traído, muitos deles foram ingratos comigo, injustos, os próprios pais. Aí eu quero te perguntar, na sua região, teve alguém que de alguma forma contribuiu, exceto a sua família, para que você chegasse onde você chegou? E se você reconhecer essa pessoa? Não, eu posso agradecer aqui a uma pessoa que ele foi, uma não, duas, aqui de Pé de Serra. Telmo Baiano, ele jogou no Fluminense de Feira, ele jogou na Indonésia, foi o segundo profissional aqui da minha cidade. Teve Nisael, um senhor que já tem mais de 60 anos, foi campeão baiano há muito tempo atrás, e depois veio Telmo, que é conhecido Theo Baiano, que jogou no Fluminense de Feira, que jogou no América de Natal, que jogou na Matonense. Nessa época eu era muito pequeno e ele me pegou para me levar para fazer trabalhos. Trabalho no Rio, na areia. Sabe quando a gente está aqui no interior e vai para a areia do Rio para fazer trabalho físico? Então foi a primeira pessoa aqui da minha cidade que me chamou para treinar com ele, porque até então ele era profissional lá fora e eles vinham para cá de férias e queria manter, né, fisicamente bem. E aí ele me chamava para ir com ele. Então eu também agradeço a ele por ter me dado essa oportunidade de conhecer como era, né, aquele cotidiano de trabalho físico no futebol profissional que eu até então não conhecia. Um irmão meu aqui em Pé de Serra, que chama-se Manuel Luiz, que também ia para o Rio com a gente, é quem levava a água, quem jogava a bola para a gente. Então isso eu nunca vou esquecer. Quando na verdade eu nunca sonhava em ser um jogador profissional, quando na verdade eu não sabia se ia dar certo, mas foram esses dois que eu tenho que lembrar sempre e agradecer sempre, porque foi quem jogou as primeiras bolas para eu bater com o pé e quem sabe, né, chegar onde eu cheguei. Legal, isso é muito importante, essa essência, né? Isso é muito bacana, Paulo, que você nunca perca. Deixa eu te perguntar outra coisa, meu craque. A genética, ela... Oi? O teu áudio cortou agora, eu não escutei um pouco. Deixa eu te perguntar outra coisa. Essa genética do futebol, ela veio através do seu pai? Teve alguém da sua família que tinha jogado futebol? Ainda que nenhum deles tinha sido profissional, mas que tinham bastante potencial, qualidade. Essa herança veio de quem? Eu acho que do meu pai mesmo. Meu pai é um apaixonado pelo futebol.
Meu pai vai fazer 63 anos e ainda bate os babinhos, a gente fala babinha, né? O baba aqui. Ele gosta muito mais de bola do que de mim. Então eu acho que boa parte do futebol eu realizei mais o sonho do meu pai do que propriamente meu, porque eu não tinha tanto sonho de ser jogador. Eu nunca fui de fama, eu nunca fui atrás de fama. Eu sou um cara que sou totalmente simples, não almejo nada muito financeiramente. Nunca tive esse sonho de ser milionário, nada desse negócio de Neymar, nada disso entra na minha cabeça. Então, meu pai, eu acho que... Eu sempre falo, pai, era para o senhor ser o profissional no meu lugar. Não é? Era para o senhor ter sido profissional. Mas, assim, eu acho que eu puxei o sangue do meu pai, porque ele sempre foi um jogador de campo muito aguerrido, gosta muito de vencer. Hoje, ele com 73 anos, eu vejo ele dividir uma jogada dentro de campo, que eu falo, pai, o senhor não tem mais uma idade de menino, vai mais devagar. Então, assim, eu acho que eu puxei um pouquinho a ele, assim, essa genética dele. Que legal. A gente tem algumas informações, Paulo, sobre a sua carreira, a respeito da sua carreira. E, poxa, cara, eu fiquei surpreso em saber que você jogou com grandes jogadores, grandíssimos jogadores a nível de seleção brasileira, campeões mundiais, campeões pela seleção. E, cara, acho que qual foi a sensação de compartilhar uma dupla de ataque com o Amoroso, Luizão, Roger, entre outros? Rapaz, você não... Eu acho que eu nunca vou conseguir explicar o prazer que eu tive em entrar em campo do lado de Amoroso e ele me chamar de Paulinho. Bora, Paulinho, bora. Ele me chamar assim, bora, Paulinho. Bora botar para arrebentar hoje. Um prazer imenso. A minha cadeira no vestiário era do lado da de Rogério Ceni. Era do lado da de Rogério Ceni. E Rogério Ceni, ele conversava bastante comigo. Ele logo percebeu que eu era uma pessoa simples e que queria muito vencer na vida quando eu cheguei no São Paulo. E aí ele me colocou debaixo do braço como uma espécie de filho dele ali. E ele viu que eu queria muito vencer. Então, assim, eu tinha ao meu lado lá no São Paulo, todo mundo. Rogério Ceni, Júnior, lateral esquerdo, Amoroso, Luizão, o Grafite, todos, o Cicinho, o Mineiro. Hernandes. Aí o Hernandes subiu comigo da base, né? Subimos junto. A gente subiu junto. Diego Tardelli, Ed Carlos, Fábio Santos, Marco Antônio. Todos esses aí subimos junto, praticamente. Que safra, hein, velho? Que safra da zorra. Maravilhosa. A safra foi muito boa, a nossa safra. Foi muito boa. Todo mundo conseguiu jogar, né? E assim, todo mundo foi feliz no seu modo. E Amoroso, eu falo com ele ainda hoje. Sempre eu falo, toda semana eu falo com ele. Ele tá na Itália, porque o filho dele joga na Udinese. Né? E aí eu falo com ele sempre. Mas um prazer imenso quando o Ceni me chamava para eu ficar até quase 7 horas da noite pegando bola para ele. Aquela falta que o Rogério Ceni aprimorou, boa parte eu tava lá depois do treino até 7 horas da noite pegando bola para ele. Ficava até 7 horas da noite. Ele colocava 2 coletes, um num canto e outro no outro da trave, em cima. Eu ficava no meio como se eu fosse goleiro e ele chutava 50, 60 bolas. Depois eu catava as bolas, dava para ele de novo e ia lá pro meio campo, colocava a barreira. Aí chegava, escurecia, a gente ia pro vestiário, nós dois, tomava banho e ia embora. E era assim, 3 vezes por semana. Ele cobrava falta 3 vezes por semana. Desse tanto aí, 60, 80 bolas depois do treino. Ô Paulo, cara, eu tô aqui viajando, cara. Você conviveu, você vivenciou e eu tô aqui deslumbrado, cara. Você dividir vestuário com essa rapaziada aí que você citou os nomes. Cara, é como você falou, acho que a ficha ainda não caiu. Você para pra pensar e ainda não acredita às vezes. E aí a gente escuta vários relatos de grandes, mas grandíssimos jogadores do futebol brasileiro falar da inteligência, da capacidade de Amoroso. Amoroso é tudo isso que se falam mesmo, cara? Amoroso, ele é gênio. Ele é gênio. Amoroso, ele consegue jogar e treinar com uma simplicidade tão grande, parece que ele não está fazendo força. Às vezes eu ficava no coletivo para entrar na segunda parte, né? Quando a gente subiu, a gente ia entrar no coletivo na segunda parte. Eu ficava assim, viajando como ele. Eu ficava observando os passos dele, porque eu era atacante, então eu observava ele, eu observava o Grafite, eu observava o Luizão. E o Amoroso, ele tinha uma facilidade tão grande de pegar na bola, de tocar, de correr. Ele flutuava, geralmente, sabe? E Luizão, por sua vez,
ele que chegou no São Paulo em 2005, ele nem sabia se ia aguentar jogar. Ele chegou com um contrato de risco, porque o tornozelo dele talvez não aguentasse. Isso. E aí eu comecei a observar tudo que ele fazia perfeito. Sabe? O cara que sabia fazer gol demais, sabia tocar, sabia... E aí eu ficava no treino mais assistindo ele do que propriamente treinando. Era muito bom e eles me davam uma força muito grande, porque na época, logo quando eu subi, não era Leão, 2005, no estadual, era Leão, o treinador, Leão. E Leão era muito carrasco com gente que subia da base. Então, Amoroso, Luizão, Júnior, Rogério, essa rapaziada toda me protegia. O Leão vinha querer pisar na gente e eles botavam debaixo do braço. Então, assim, foi um prazer imenso ter jogado do lado do Amoroso. Foi um presente de Deus. Luizão, do grafite. O Mineiro é uma pessoa fantástica, pessoa de Deus, sabe? Uma paz. Na Barra Funda, eu dividia quarto com o Mineiro. Quarto 11. Eu morava lá na Barra Funda, mas no dia de concentração, o Mineiro ficava comigo no quarto 11. E foi uma experiência maravilhosa. Quando eu parei de jogar bola, depois que eu saí de São Paulo, antes de parar, eu sonhava no São Paulo todo dia. Eu sonhava lá no São Paulo. Ainda hoje sonho ainda. Tem vezes que acordo no outro dia e sonhei que eu estava treinando no São Paulo. Nunca deixei de sonhar. Foi o time que eu mais amei ter vestido aquela camisa, com todo respeito aos outros, né? Mas eu, desde criança, fui São Paulo. Então, quando um dia eu deitado na Barra Funda, que eu olhei debaixo de mim, estava um lençol com o escudo do São Paulo. Eu falei, poxa, eu estou no São Paulo. Foi aí que eu fui cair, sabe que eu estava no São Paulo. Mas foi maravilhoso, agradeço muito a Deus. Paulo, eu sempre faço essa pergunta que você acabou de citar agora há pouco. Eu sempre pergunto, quando foi que caiu a ficha? Você acabou de responder antes mesmo de eu fazer a pergunta. Quando você viu a cama forrada com o escudo, com o lençol do São Paulo, ali que a tua ficha caiu? Ali que minha ficha caiu. Assim, eu queria muito que os torcedores de São Paulo, que o amante do esporte, conseguisse passar pelo menos um dia no CT do São Paulo. Conviver um dia, né? Aquele mundo ali de São Paulo, para ver tão grande é aquele clube. Assim, aí eu cheguei no São Paulo no final, dia 10 de novembro de 2002. Meu contrato terminou no Juventude dia 4 de novembro de 2002. Dia 10 eu me apresentei lá no São Paulo. E aquilo tudo eu não conseguia absorver, né? Andei no Morumbi, no anel inferior, no anel do meio, observei tudo, mas até então comecei a treinar. Mas aí um belo dia, como eu te falei, eu estava deitado na cama e olhei para baixo, estava um escudo do São Paulo. Eu comecei a pensar na minha vida, né? Minha trajetória naquele dia ali. Falei, poxa, um batedor de tijolo. Assim, me perdoe alguns boleiros de pé de serra da minha cidade, que quando eu saí daqui, muitos amigos meus escutavam alguns boleiros aqui, amadores, que boleiro tem muito disso. Gente pobre de espírito, né? Aquela inveja e desejar mal o que a pessoa não vence. Muitos daqui de pé de serra falavam que aquele tabaréu da roça, que lá não vai para lugar nenhum, sabe nem chutar uma bola. Não vai nem conseguir jogar não sei aonde ali e tal. Aí o que acontece? Nesse dia aí eu lembrei. Falei, meu Deus, me colocou aqui dentro, né? Eu lutei no Juventude, passei frio, batalhei e hoje eu estou realmente um dos maiores times do mundo, né? O São Paulo. Do mundo, com certeza, Paulo. Chorei bastante, eu fiquei a tarde toda assim, olhando. Aí deu saudade da mãe, deu saudade do pai, e eu via, sabe? Passou um filme na minha cabeça imenso. E desse dia pra cá eu acordava todo dia e lembrava da minha trajetória e lembrava daquele pessoal que torcia contra para mim aqui em Pé de Serra. Uns torciam. A minoria, como eu te disse, aqueles mais fracos, né? Os frustrados têm inveja daqueles que, né? E aí eu falava, eu vou vencer. Eu vou jogar no São Paulo, no profissional de São Paulo. Eu vou vencer, eu vou vencer. E todo dia eu ia para campo pensando nisso. Por isso que às vezes hoje eu vou dar palestra para a garotada e eu sempre falo, independente de onde você nasceu, onde você mora, acredite que você vai conseguir o seu objetivo. A garotada que quer jogar futebol, eu pergunto, você quer jogar no Corinthians, você quer jogar no Flamengo, no São Paulo, um dia, no Bahia, no Vitória? Quero. Então pronto. Peça a Deus, vá trabalhar que você consegue. E consegue mesmo. Consegue porque eu sou prova viva. Eu saí dentro de uma olaria, batendo tijolo, e eu cheguei num dos maiores times do mundo. Quando
Alguns aqui em Pé de Serra acreditavam e muitos não acreditavam. Mas eu, Paulo Matos, filho de Osmar e Dona Gracinha, do Angico, eu joguei nos maiores times do mundo e tenho muito orgulho disso. E eu enquanto um amigo, virtualmente, estou fazendo amizade com você através dessa live, através de Naso, que proporcionou tudo isso, eu fico lisonjeado, fico muito orgulhoso. E a partir de hoje, pode ter certeza que por onde eu andar, eu vou falar de Paulo Matos, de Riachão, de Pé de Serra, que jogou nos grandes clubes, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, sim. O São Paulo, para mim, se tornou um dos grandes clubes do mundo no início da década de 90. Aquele São Paulo de Tele Santana, Raí, Palinha, etc. 92, 93. Você, se não me falha a memória, você é 83, né? 8-4. 8-4. Então, naquela época, você tinha de 9 a 10 anos. Você lembra de alguma coisa? Não, não lembro. Eu lembro de um quadro com Toninho Cerezo, de tempos atrás, né? Que tinha sido campeão da Libertadores, que um tio meu me deu, que é São Paulino, né? O apelido dele é Neném Joaquim. E eu lembro que eu era bem pequeno e meu tio me deu esse quadro de presente. Foi aí que eu comecei a torcer pro São Paulo. Meu tio me deu um quadro, eu botei na paredinha do meu quarto lá, na roça. E aí eu gravei os jogadores. Era Zete, Palinha, Toninho Cerezo, Valber, Ronaldão. Eu tenho até hoje na minha cabeça aquele time, né? Mila, aquele pessoal, Mila. Então, assim, eu comecei a torcer pelo São Paulo através do meu tio. Então, assim, de assistir, de acompanhar, eu não lembro nada. Eu só lembro desse quadro que meu tio me deu. E eu tinha até então, há muito tempo eu tinha guardado essa, mas aí eu acho que se perdeu. Mas eu comecei a torcer pro São Paulo e a gostar do São Paulo a partir daí. Mas de lembrar, assim, de jogos e partidas, eu não lembro. É, legal. Acho que se fosse possível, acho que nós ficaríamos aqui falando horas e horas e horas, especificamente da tua vivência, do teu momento no São Paulo, porque eu aqui, cara, eu tô imaginando, cara, a felicidade que você tem. Eu tô aqui imaginando, eu tô deduzindo aqui dentro de mim o quanto você é feliz. Porque, de fato, meu irmão, eu tô aqui à frente do meu notebook, tô olhando o Morumbi, tô imaginando, você acabou de falar que deu uma volta no anel superior, no intermediário, no inferno de baixo, enfim, toda a estrutura física do estádio. Eu tô aqui imaginando, cara, o orgulho. E quando o cara passou por onde você passou e tem essa simplicidade, essa humildade, é de tirar o chapéu, é de a gente respeitar e bater palmas, cara. E desejo que você continue sendo sempre esse cara que você só tem a crescer cada vez mais na sua vida. E aí eu quero te perguntar, Paulinho, 2005 o São Paulo conquistou o título brasileiro. Você fazia parte daquele grupo, acho que você entrou em algumas partidas, você estava ali recém-chegado. Como é que foi? Conta um pouco pra gente aí, Paulinho. 2005 eu fui emprestado logo no início para o Ferroviária, seu Juvenal Juventus, né? Saudoso Juvenal Juventus, que gostava muito de mim. Um dia depois de um treino lá na Barra Funda, ele me chamou, já estava no profissional, já estava naquele grupo profissional treinando. E aí ele bateu no meu ombro assim, um dia chuvoso, e ele falou assim, sobe no meu escritório. Eu falei, puxa, vai mandar embora. Jesus, seu Juvenal vai mandar embora. O que está acontecendo? Eu subi lá, na presidência, lá na sala dele. Eu sentei, e aí numa mesa grande de madeira, eu nunca esqueço aquela mesa grande, e ele lá na ponta e eu na ponta de cá. Veio a moça e botou 2 copos de água, 2 taças de água, e falou assim, Paulo, seu contrato está terminando no final de 2007, isso era em 2005. Eu falei, o São Paulo tem interesse de renovar. Eu falei, glória. Aí ele falou, você ganha X, você quer quanto? Eu falei, quero tanto. Ele falou, não, só posso pagar tanto. Eu falei, beleza. E assim a gente renovou rapidamente. Aí ele me mandou pro Ferroviário, falou, agora eu preciso que você vá jogar 4 jogos na Ferroviária, que está precisando para subir para A3, e depois você retorna. Que o Leão é muito brabo, não quer os meninos da base aqui, era o Leão, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu fui para a Ferroviária, emprestado, em 2005, joguei 2 jogos, numa segunda-feira, seu Juvenal me liga, Paulo, meu filho, você é presente na Barra Funda 2 horas da tarde. Eu falei, opa, glória, peguei o carro, voltei. Tô eu sentado lá no vestiário, chega Leão, olha pra minha cara, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, seu Juvenal mandou me apresentar aqui. Ele falou assim, mas rapaz, vou ter que lhe aguentar aqui. Eu falei, Aí eu ainda fui no banco pro jogo, o último jogo contra o Mojimirim, São Paulo foi campeão paulista. Fui na relação, mas fui cortado, eu não fiquei no banco, eu fui cortado no vestiário. Mas eu fui na relação, o Leão me levou ainda, a gente foi campeão paulista. E aí começou a Libertadores e o Brasileiro.
Aí foi quando jogava um time na Libertadores e o outro, mesclado, jogava o Brasileiro. Foi quando eu estreiei no Brasileiro contra o Botafogo. Tive o prazer de fazer um gol, né? Fazer o meu primeiro gol. Na minha estreia eu fiz o primeiro gol. E aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Indescritivelmente. Ô Paulo, diante de alguns relatos que você falou aí, você citou várias vezes o nome de Emerson Leão. Recentemente eu bati um papo com o Nato, inclusive você participou da nossa live, e Nato cita Leão como um dos piores treinadores que ele trabalhou. Eu te pergunto, faço a pergunta, porém com um contexto diferente. Você guarda alguma mágoa de Emerson Leão? Foi um dos caras que, querendo ou não, tem quase que atrapalhava a sua carreira? Guardo. Por ele eu não jogaria bola. Não jogaria. Jamais eu vestiria a camisa de São Paulo. Guardo. E não só eu. Eu presenciei briga de Leão lá com o Júnior da Gata. Juninho, lateral esquerdo. Sim, com Luizão. Com Lugano. Com Souza. Eu presenciei com Luiz Fabiano. Ele pegou um pouquinho o Luiz Fabiano logo quando estava viajando, ia viajar. Então, assim, ele era uma pessoa muito rancorosa, ele era muito puro de Deus, ele era muito escuro, muito ruim mesmo. E, assim, trabalho dele ruim também. Péssimo. É mesmo, cara? O pior trabalho de professor, de treinador, foi ele. Pior, péssimo. Assim, ele só sabia ser ruim mesmo, sabe? Tanto é que no dia que ele foi embora, foi campeão, na semana que foi campeão, depois ele foi mandado embora. E aí... Luizão, Júnior, comprou até fogos para soltar lá no CT, com alegria total. Né? E assim, eu sei que é ruim, mas eu tenho mágoa dele, sim. Eu não quero nem encontrar ele mais nunca na minha vida. É só mais um relato negativo relacionado ao treinador Emerson Leão. A gente que é da bola, a gente que assiste diversos programas, a gente vê muitos relatos negativos, muitos inimigos ele construiu no futebol. Mas vamos falar de coisas boas. Cara, você falou aí de Souza, Juvenal Juvencio, Luiz Fabiano. Algum amigo, algum desses caras do São Paulo, algum desses caras, a gente falou de Emerson Leão, que quase atrapalhava a sua vida. Algum jogador desse elenco do São Paulo foram em algum momento arrogante, tentaram... Poxa, atrasar o teu lado também? Teve alguém que... Não. Só Emerson Leão mesmo. Os outros, não. Rogério Ceni... Não, né? Rogério Ceni estava muito. Rogério Ceni era um pai para mim. Tanto é que eu fiz uma tatuagem uma vez aqui. E eu passei uma semana sentando de costas, assim, de lado, para ele não ver que eu tinha muito medo dele, muito respeito. E Fabão era um amigo muito bom para mim. Júnior... Luizão, Amoroso, Cicinho, Souza, Ed Carlos. Essa rapaziada toda aí. Era Josué, Danilo, Mineiro. Todo mundo me ajudou muito. Me dava muito. Que seleção, viu, velho? Você chegou a ver o Chulapa lá, não? Não. Quando eu fui emprestado para o Náutico, 10 de agosto de 2005, dia 10 de agosto eu fui emprestado para o Náutico, quando acabou a Libertadores, estava muito cheio. Aí eu fui para o Náutico. Aí a Luísa se apresentou lá depois. Mas aí eu não treinei com a Luísa, não cheguei, não. Treinei em 2007, um mês só. Mas aí eu fui para a Índia também com um time do São Paulo e voltei. Ô, Paulo, não me leve a mal se de repente você esteja achando que que eu estou prolongando muito o assunto São Paulo. É porque... Não, tenho vontade, eu gosto. Tá tranquilo, irmão? Tá tranquilo, né? Eu nunca ouvi um jogador falar mal do presidente Juvenal Juvencio. Era tudo isso que se fala mesmo? Essa questão, aquele paizão de chegar, aumentar os bichos na hora do jogo, de abraçar a galera, aquele paizão, aquele generalzão retado. Seu Juvenal Juvento e doutor Marcelo Portugal Gouveia foram os melhores presidentes que eu já trabalhei. Porque eles eram ser humano, assim. Eles não colocavam o resultado do jogo à frente do ser humano. Se a gente perdesse de 5-0 ou ganhasse de 10, o abraço era o mesmo. O bom dia era o mesmo. Porque eu já trabalhei com presidentes que a gente perdia o jogo e mandava torcedor invadir o vestiário para quebrar jogador, para quebrar a gente na porrada. É mesmo, Paulo? E seu Juvenal Juvencio mais Marcelo Portugal Gouveia, não. A gente podia perder o jogo
ou ganhar, o abraço, meu filho, como é que tá? Tudo bem? Era a mesma coisa. Então, assim, eu tenho muita gratidão àqueles dois, porque foi assim, me acolheu muito bem, me tratava como tratava o Rogério Ceni, era incrível, sabe? Eu ficava observando. Ele conversava com o Rogério Ceni, e a mesma coisa que ele conversava com o Rogério Ceni, ele vinha e conversava comigo. Perguntava se estava bem, se estava faltando alguma coisa, como é que estava. Então, assim, a gente se sentia muito bem. Por isso que eu amo o São Paulo. O São Paulo, para mim, não foi uma empresa que eu queria ganhar dinheiro, nem nada disso. O São Paulo foi uma casa. Até hoje eu falo com a tia Zenaide, que é a tia que trabalha na cozinha. Até hoje ela ainda trabalha, é gerente da cozinha. Eu falo com o Marcão, que é o segurança-chefe, é meu amigo aqui perto de Guanambi, aqui, Marcão mora aqui. Né? São irmãos que eu fiz lá dentro. Deville, também segurança. Zé Carlos, Sasaki. Então lá era minha casa, era minha família, assim, eu era tratado como filho. Tanto que em final de 2007, quando eu fui para Coreia, quando eu voltei, o meu empresário Guga aqui de Salvador, que é compadre de Natos, botou na minha cabeça para eu pedir a minha rescisão. E o seu Juvenal me implorou que eu não pedisse, que eu não saísse do São Paulo. Eu com a cabeça dura, porque o empresário tinha me envenenado, eu acabei falando que eu queria sair de qualquer jeito e ele acabou deixando eu sair. Que eu acho que eu fiz errado aí. Tá aí outro comentário que você fez que fazia parte das minhas pautas, que eu ia te perguntar. Mas tá tranquilo, é que as coisas estão fluindo de forma natural. Então essa foi a maior besteira que você fez jogando futebol? Foi a maior besteira que eu fiz. Eu tinha um contrato até 2007, que eu te falei antes, que eu tinha renovado em 2005. Eu tinha até 2007, aí eu renovei até final de 2009, mais 2011. Mais 4 anos. 2 anos e mais 2. Poxa, Paulo, deixou de ser campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, cara. Porque assim, na verdade também, eu estava sendo emprestado, né? Quando terminou 2005 com o Náutico, teve a Batalha dos Aflitos, né? Você lembra da Batalha? A gente vai falar dela. A gente vai falar dessa batalha. Depois o Grêmio me queria. Mano Menezes e Sidney, que era meu amigo, eu joguei no Juventude com o Sidney, queria que eu fosse pro Grêmio emprestado. E aí o São Paulo não emprestou. Não emprestou eu pro Grêmio. E me emprestou pro Vitória na Série C. Aí eu falei, poxa, São Paulo não tá querendo deixar que eu cresça, vá para um time maior. Deixou de me emprestar pro Grêmio para me emprestar pro Vitória, Série C. Mas aí tudo bem, até aí tudo bem. Mas quando chegou em 2007, que eu queria ganhar um dinheiro a mais, o empresário me falou que tinha uma proposta boa na Coreia e tal. Aí eu tive que pedir a rescisão, a custo, e até que não deu certo nada na Coreia. Mas foi a pior besteira que eu fiz. Quando você fala não deu certo na Coreia, foi no sentido de não jogar? Eu digo não jogar mesmo, bater e voltar? Ou as coisas não aconteceram conforme o planejado, o financeiro não foi aquilo que foi acordado no contrato? Cara, eu nem calcei o meião. Eu peguei um avião aqui, a gente viajou 27 horas de voo, cheguei em Seul à noite, pegou mais 1 hora de voo para Daegu, eu e um representante da empresa aqui de Salvador. Chegou lá, a gente dormiu. Aí, no outro dia de manhã, eu estou escutando uma discussão no outro quarto do lado, onde o meu representante estava. E aí eu estou escutando os coreanos discutindo lá, meu representante só falou para mim, ó, vamos fazer nossas malas, vamos voltar para o Brasil. Eu falei, não acredito. Voltar para o Brasil, bati, eu nem descansei. Aí o meu irmão Natsu, o nosso irmão Natsu, estava lá no Samsung, né? Ficava a 1 hora também, de 8 horas de trem. Estava jogando no Samsung, morando em Suan, cidade de Suan. E aí a gente pegou esse trem e foi para casa de Natsu. A gente trocou nossas passagens para voltar no mesmo dia que Natsu ia voltar, que Natsu já ia entrar de férias. Então, quer dizer, nem o meião do time eu calcei. Então, deu tudo errado. Pedi a rescisão do São Paulo, não joguei na Coreia e fiquei sem o São Paulo. Foi muito complicado isso aí. Caramba, que infelicidade, Paulo. Mas é isso, a vida seguiu e aí você teve algumas experiências, teve algumas passagens interessantes. Mas para a gente finalizar aqui um pouco, vamos fazer só umas 3 ou mais relatos do São Paulo para a gente mudar o tema. Daquele São Paulo, quem era o cara mais resenha, o cara mais resenha dentro do vestuário, dentro dos treinamentos, nas viagens? Era Roger
Roger, o goleiro O reserva. atacante? Roger, o goleiro reserva. Lembra do Roger? O que teve no Flamengo foi pro São Paulo. Botafogo. Veio pro Vitória também uma época, Roger. Né? Teve. Era Roger Rezende, daquele jeito tão sério, velho. Roger, ele caía no corredor do avião, dando convulsão, assim, todo mundo achando que era verdade. Ele levantava. Roger era difícil, Roger. Na Libertadores, o São Paulo fretava um avião particular. Eu lembro que a gente foi jogar contra o Tigre, em Monterrey, no México. E aí o São Paulo sempre convida torcedores ilustres, né? Como aquele Nando Reis, Henrique Castelli. Cantor. Sempre viajava com a gente. Eu acompanhava, eu estava sempre. E aí o Roger, ele chegava, hoje eu vou aprontar no avião. Tava todo mundo quieto, o avião, um silêncio de noite. Quando veio o corredor do avião, quando veio Roger caindo. Roger se batendo no avião e babando pela boca. E aí o pessoal levantava todo mundo louco. Aí agora quando veio, o Roger levantava dando risada. Aquele cara era louco demais. Louco. Mas era muito legal, muito divertido. Ele e o Velber no vestiário era uma alegria total. Olha só, cara, a década, aquele início de 90, 91, 92, 93, foi um dos momentos que eu tive mais raiva do São Paulo, porque foi o ano que a gente mais apanhou, né? Eu que sou flamenguista, como você está vendo aí, foi um ano muito difícil pra gente, porque São Paulo ganhava tudo, cara. Recopa, Supercopa, Paulista, Libertadores, Mundial, enfim. Enfim, o São Paulo ali foi extraordinário. E aí, Paulo, o Museu do São Paulo, existe um museu, ele fica dentro do vestuário, ou dentro do estádio, sala de troféu. Fala um pouco aí do que você viu na sala de troféu e onde fica. Eu morei na arquibancada do Morumbi por 6 meses. Em 2003. O CT de Cotia estava terminando. Aí o São Paulo ia alugar Sportville, que era de Zé Roberto Guimarães, treinador do vôlei, era um espaço que ele estava fazendo para alugar para o São Paulo. Só que enquanto não terminou, a gente moramos na arquibancada do Morumbi. Então o Morumbi ali eu conhecia todos os espaços, né? Todos os corredores, todas as escadarias, tudo no Morumbi eu conhecia. A sala de troféus fica no anel do meio. No anel do meio, coisa mais linda do mundo. Você chega lá, é lindo demais. Eu acho que você está falando, eu estou aqui, olha. Muito. Você está falando aí de anel do meio, etc, está aqui na minha tela, ó. Aí, olha aí, rapaz, Esse aí eu conheço um bocado, viu? Esse aí eu conheço muito. Que legal. Muito. Eu morei no Portão 1. A gente fala lá Portão 1, que é o portão que entra os ônibus pro jogo, Portão 1. Em cima do Portão 1 tem um restaurante bacana. Embaixo, na chegada dos ônibus, tem uma fisioterapia, que todo jogador que já passou pelo São Paulo pode ir lá, né? Se cuidar, se precisar, se tratar de alguma lesão. Que legal, cara. Pode ir lá, E aí, tem muitas coisas nos anéis. Tem banco, né? Tem Bradesco, tem várias coisas lá. É bacana demais o Morumbi, é muito bom. Calçada da Fama, tem tudo isso lá, Paulo? Tudo isso lá, tudo isso. Tem o parque aquático em volta ali na Social. Tem um campo sintético atrás, que a gente treinava muito. Agora hoje já deve ter mudado algumas coisas, né? Que faz tempo que eu não passo por lá. Deve ter mudado algumas coisas. Uhum. Ô, Paulo, o que você tem de São Paulo, além de camisas? O que você tem de São Paulo? Não em memória, eu digo em objeto. Você tem relíquias dos troféus? Você tem... O que você tem do São Paulo em material? Eu tenho uma luva que o Rogério Ceni me deu, guardada. Deve estar na roça, meu pai que guarda as coisas. Tem a bola do primeiro gol. Eu acho que essa bola do primeiro gol tá aqui, ô Jay. Vê ali no guarda-roupa de mãe em cima se tem uma bola guardada. Vê ali pra mim. Eu acho que eu tenho uma bola que eu fiz o primeiro gol pelo São Paulo, guardada aqui. Que legal, velho. E aí eu tenho alguns troféus que eu ganhei na base, deve estar guardado em casa. Tenho medalha. Traz aí.
Então, eu tenho algumas coisas assim. Agora, como o tempo passou, muita coisa, camisa eu não tenho, eu só tenho uma que meu pai... As coisas que meu pai guardou, tem. Mas aqui eu guardei, não tem mais nada que eu dei ao povo. A bola é essa, ó. Olha a bola aqui. Primeiro gol. Ó. Caramba! Primeiro gol. Essa foi a primeiro gol que eu fiz pelo São Paulo. Em 2005. Show de bola, meu irmão. Depois que legal. Eu levei para casa. Ô, Paulinho, além desses caras todos que você citou aí, Amoroso, Luizão, poxa, Luiz Fabiano, enfim. Além desses outros caras, além desses caras, dessas feras que você jogou, teve alguém que você jogou ao lado e contra, que você falou assim, cara, eu não acredito que eu tô ao lado, não acredito que eu tô ao lado desse cara. Seja jogando contra ou a favor? Assim, como eu sou fã, eu sou muito fã mesmo de Rogério Ceni. Para mim, jogar do lado dele foi muito fera. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sofri um pênalti. Pênalti esse que ele perdeu e me pediu desculpa 1000 vezes. Ele me chamava de matador do Nordeste. O Rogério me chamava assim, matador. Pô, me desculpa, cara. Me desculpa. Perdi o pênalti que você sofreu e tal contra a Ponte Preta. Assim. E aí eu tive alguns jogos assim. Por exemplo, joguei contra Zinho. Meu primeiro jogo pelo profissional foi pelo Juventude em 2002, Campeonato Gaúcho. Uma tarde de sábado eu joguei contra o Zinho. Porra, Zinho já tava parando e eu jogando ali contra ele. Eu queria tocar no braço dele, apertar no meio campo assim, apertar, só ver se é de verdade mesmo, sabe? Foi um dos primeiros caras assim que eu joguei contra assim, que eu fiquei assim viajando, olhando assim. E Ronaldinho Gaúcho, que tava começando ali a se destacar, que também estava ali naquele dia ali, mas assim, foi bem rápido que ele saiu no primeiro tempo, eu acho. Grafite também saiu machucado, Grafite estava no Grêmio. Fábio Baiano, também joguei contra ele. Foi legal pra caramba saber Fábio Baiano aqui de Feira, né? E Fábio Baiano jogou de todo time grande do Brasil. Então esses caras aí me marcou assim ter jogado contra assim do lado. E também joguei contra a favor de Perdigão. Perdigão, lembra Perdigão? Engraçado. Outro parceiro também. Sim, sim. Então teve... Ô, Paulo, você sempre gostou, sempre gostou de trocar camisa? Tipo, você jogou contra Zinho, você queria tocar, você não pensou ou não houve oportunidade de fazer um convite? E com quem você trocou camisa? Aí eu troquei camisa, eu não consegui trocar camisa com quem eu queria. Porque assim, quando eu tava no São Paulo, o pessoal corria até a mim para trocar comigo. Então, eu nem lembro. Eu acho que eu troquei, não. Eu só troquei com quem eu queria, eu só troquei com um amigo meu que foi Edmilson, que estava no Guarani. Mas quando eu estava no São Paulo, os caras sempre terminavam o jogo, vinha correndo para trocar a camisa. Muita gente torce pro São Paulo de família, né? Então, assim, vinha, eu trocava, eu nem sabia quem era que eu estava trocando. Mas de time, assim, que eu troquei com o Thiago Gentili, que era um amigo que eu gostava, ele estava no Santa Cruz, eu troquei com o Edmilson, que estava Aí isso aí que eu estava no Náutico, Série B. Com poucos, assim, não troquei muito, não. Não consegui, não. Ô, Paulo, como é os bastidores do São Paulo para uma partida? Desde a saída do CT até o local, o vestiário, como é o clima do São Paulo? Toca o hino, quando você chega no clube para assinar o contrato, eles te contam a história, tem alguém que te leva para contar a história, você ouve o hino. Como é esses bastidores pra gente, Paulo? Conta aí, por favor. Quando eu cheguei no São Paulo em 2002, novembro de 2002, já tinha um carro próprio me esperando no aeroporto. A primeira coisa que o cara fez, o motorista falou assim, o presidente e Cilinho tá ali esperando lá na sala do presidente. Aí quando eu cheguei na sala do presidente, ele pegou um álbum, uma folha assim que mostrou os títulos do São Paulo, os jogadores Careca, né, que Raí e tal. Você conhece esse pessoal aqui? Aí alguns eu conhecia, outros. Aí ele falou assim, é para você saber a grandeza da sua casa hoje. Eu nunca esqueço isso. Doutor Marcelo Portugal, o governo, falando isso. É para você saber a grandeza da casa que você vai morar. O São Paulo é isso, é isso. Aí chegou Felipe. Felipe é do marketing. Felipe e Juca é do marketing do São Paulo. Juca e Felipe. Juca é um narigudo, parceiro pra caramba. Aí Felipe começou a ler a história do São Paulo e eu
E eu louco para sair dali, para ir logo pro vestiário, para ver a camisa, para ver tudo. Mas aí eles contam a história do São Paulo, né? Aquelas passagens mais importantes. Aí fala a categoria que eu vou começar, fala por onde eu vou começar, né? Até chegar ao profissional, onde eu tenho que percorrer, como eu tenho que ser, não pode estar com o cabelo pintado, usar brinco, nada dessas coisas. Tatuagem eles não gostam, na base. Então, assim, quando eu cheguei no São Paulo, ele me passou esse almanaque inteiro aí, essa cartilha inteira aí. E aí, a coisa que eu mais tenho saudade no São Paulo é no dia do jogo. É no dia do jogo, a gente termina ali na Barra Funda, ali o treino, um rachão maravilhoso. E aí você vai pro restaurante, incrível, incrível, eu nunca vi, poxa, eu já tive a oportunidade de jantar em churrascaria, mas a Barra Funda é incrível. Você chega lá, tem um buffet de tudo, e se nada que tá ali te agradar, você pode falar assim, eu quero isso e isso, aí Paulinho chega e fala pra você, daqui a 10 minutos sai. É incrível. Aí daqui a 10 minutos sai. Sai o que tu quer comer ali, não dá para entender. E aí no dia a gente concentra na Barra Funda. Pode finalizar o raciocínio. Aí de lá a gente vai pro Morumbi, que aquela trajetória ali da Barra Funda até o Morumbi eu conheço curva por curva dentro do ônibus. E a chegada do Morumbi é a coisa mais linda do mundo. A chegada do Morumbi não tem quem não se arrepie, não. É lindo demais. É lindo demais. Aí você você foi um cara feliz. Além de ter jogado, você foi feliz de chegar no momento mágico do São Paulo. Muito, né, Paulo? Um momento muito importante, né? Muito bom, Porque foram anos de conquistas. Foram anos de conquista, foram anos de grandíssimos jogadores. Todo mundo, como nós falamos no início da live, todo mundo ali vingou, todo mundo fez história, todo mundo cresceu. Obviamente, em clubes distintos e sensacional. A gente tem, Paulo, 7 minutos. Eu vou deixar esses 7 minutos para a gente finalizar só o tema São Paulo, já que a gente estendeu pra caramba, porque essa história é bacana pra caramba. Eu tô aqui muito feliz em falar disso. Né? Eu acho que se eu torcesse pro São Paulo, acho que eu estaria multiplamente feliz. Mas eu sou flamenguista, mas tá tudo lindo. Tá de boa. Tem um irmão também que é Leonardo Moura, irmãozão, Leonardo Moura. Jogou muito no Flamengo. Jogou comigo no São Paulo. Ah, sim, jogou no São Paulo também, o Léo. Você jogou algum clássico? Qual foi os clássicos que você jogou e qual é o mais importante, o mais acirrado? Em São Paulo, Cara, em São Paulo. O clássico que eu joguei no São Paulo só foi contra o Santos. Contra o Santos. Porque contra o Corinthians, na quinta-feira eu machuquei meu tornozelo, fui pro vestiário, fez um teste, o doutor Santos pegou meu pé e torceu, eu não aguentei. Eu ia estrear contra o Corinthians. Não consegui. E aí contra o Santos, 15 dias depois eu consegui jogar o clássico. A gente até perdeu 2-1. Hernandes fez um gol nesse jogo. 2-1 a gente perdeu. Flávio Donizete foi expulso com 2 minutos de jogo. E a Hernandes fez um gol. Eu sei que a gente perdeu 2-1. Eu joguei esse clássico aí, São Paulo e Santos, lá na Vila. Foi isso, com São Paulo foi isso. Fala um pouco dos bastidores do vestuário do Santos. Eu acredito que, obviamente, você jogou ali, como você acabou de falar. Como é o vestuário do Santos? Eu digo, quando eu pergunto, eu me refiro ao legado que tem nos corredores e no próprio vestiário dos visitantes. Se tem algo, quando você vê as imagens de Pelé, eu acredito que tem algo relacionado a Pelé. Teve essa sensação? O que você sentiu ali dentro da Vila? Legal, velho. Quando a gente chega na Vila, a primeira coisa que a gente chega na Vila, a gente vai pela uma rua bem estreita, assim, para o ônibus. Numa rua estreita, ao lado do paredão já da arquibancada. A gente entra por uma portinha pequena, sai do ônibus, já entra numa portinha pequena. E aí o corredor começa a gente ver foto de Pelé. De Pelé. Aí, cara, caramba, eu tô aqui no lugar que Pelé jogou, né? Pelé fez a carreira dele, Pelé é rei. E a gente vai vendo foto dele no decorrer do corredor até chegar no nosso vestiário. E aí, imagina. Na verdade, as estruturas lá não era tão boa no estádio, dentro do vestiário não era tão boa, o vestiário um pouco apertado. Não, nada se comparava ao Morumbi, claro. Mas aí só passava aquele filme, poxa, velho, eu tô no estádio que o rei, né? Na casa do rei aqui. Onde o rei nasceu, né? Um dos gramados maravilhosos que eu joguei, uma graminha fininha, coisa boa.
Eu lembro que tem um escanteio assim que se o torcedor esticar o braço é arriscado pegar na nossa camisa, assim. É tão, né, é tão perto assim. A gente É isso que eu ia te perguntar. Pelo fato da Vila ser um estádio muito acanhado, né? Ele é semelhante à La Bombonera, lá do Boca Júnior. Realmente aquilo mesmo é uma pressão, é tudo aquilo mesmo que passa na televisão? É uma pressão porque assim, você sente o torcedor, o bafo do torcedor no teu ouvido. Não tem como, não. É 2,5 metros, 3, assim. É 3 metros perto de você. Então, quando você vai cobrar o escanteio, tem um escanteio mesmo, assim, do lado da rua onde tem o vestiário, quem te vai cobrar, o torcedor teve que botar um vidro ali, porque senão o torcedor poderia dar um tapa na nossa orelha. É muito perto. E a gente sente mesmo. Sente, o grito vem na nossa cabeça, assim, ó. Tem hora que não escuta nem o apito do juiz. Porque o grito da torcida é tão assim, ó, o foco é tão em nossa cabeça, assim, que às vezes nem escuta o apito do juiz. É uma bomboneira mesmo. Ô, Paulo, outra curiosidade que eu tenho, cara. Essa é uma pergunta de um cara que sonhou em ser jogador. E eu sempre pensava assim, se um dia eu fosse jogador, de que forma eu ia me comportar? Se eu visse um cara que seria aqueles caras que, antes mesmo de nós termos iniciado a carreira, nós temos visto os caras na televisão. Na primeira oportunidade que eu tivesse de jogar contra, a primeira coisa que eu ia fazer é pedir para tocar na mão, fazer uma foto, trocar a camisa. E aí, às vezes, eu penso que tem jogadores que têm... Eu não sei se é vergonha, é falta de humildade. Falta de humildade. Você acredita que existem jogadores que não têm humildade de falar assim, porra, não, eu vou lá no cara, eu vou lá pegar na mão, vou falar que eu sou fã, que eu cresci vendo ele jogar, quero a camisa, pedir para fazer uma foto, ainda que você seja jogador profissional? Existe jogador assim, orgulhoso. Existe. Eu, muito pelo contrário, quando eu vi Careca a primeira vez lá no CT de São Paulo, eu fui abraçar. Falei, Careca, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço, deixa eu te sentir. Aí ele falou, oxe, vem agora. Ele me abraçou. Careca, velho. Eu abracei Careca e falei assim, meu Deus do céu, cara, eu tô te abraçando. Tomara que, no mínimo, 1% dos gols que tu fez passe um pouquinho pra mim. Ele deu risada. Ele falou, nossa. Aí, tipo, Passa, assim, no abraço você... Rogério Ceni assim na grama por o treino e ficava assim olhando para ele, conversando e assim admirando, sabe, o tanto que ele era profissional, o tanto que ele era honesto com aquele que gostava de trabalhar. Rogério Ceni não gostava de Diego Tardelli, ele não gostava. Diego Tardelli era muito moleque, mas daquele que queria trabalhar, queria vencer, Rogério Ceni era fã. E assim, assim, agora a foto eu não tirei muito e as que eu tirei queimou no telefone e foi embora. Agora eu aproveitava, eu sentava do lado de Rogério, ele ficava no CT tomando aula de violão. E eu ia para o quarto dele, que ele tinha um quarto que só ficava ele. E ele me chamava, vem para cá, eu ficava lá com ele. Eu aproveitei bastante, sabe? Rogério Ceni, aproveitei bastante Cicinho, esse pessoal todo aí Lugano, meio falando torto, Lugano, Amoroso, Júnior. Júnior da Gata deixava um carro no meu apartamento. Quando eu mudei para o apartamento, Júnior da Gata deixava um dos carros dele lá no meu apartamento. Quando ele queria sair por aí, ele ia lá, pegava aquele carro e saía no mundo. Ele fazia isso. Então, eu aproveitei bastante. Ô, Paulinho, e a história de Lugano? Diz que Lugano, acho que tem uma carreira bem sucedida. Obviamente, deve estar bem financeiramente falando, mas diz que ele é mão de figa, diz que até hoje tem o mesmo gol, um golzinho, que até hoje ele vai treinar com esse carro. Hoje eu não sei, que já faz tempo que eu não fui lá. Mas na época que tu trocava de carro, um carrinho melhor, ele tinha esse gol aí. E camisa, ele não trocava com ninguém. As camisas eram tudo dele e não dava uma a ninguém. Lugano é o cara mais canguinho que eu já vi na vida. O homem era terrível. Lugano era. Pense num gringo miserável. O Lugano era terrível. A última concentração minha pelo São Paulo foi com o Lugano. Lá contra o Juventude em Caxias. A última concentração minha pelo profissional de São Paulo foi com o Lugano, lá em Caxias. Eita, que Lugano era chato demais, meu Deus do céu, muito chato. Lugano era chato. Mas era muito guerreiro, jogava muito. Ei, olha só, o professor Beleza tá falando aí que você tá entregando o cara, pô. Curtou, o Beleza, esses relatos de Lugano, a gente já ouviu lá atrás, nos canais de televisão aí, irmão. Não é Paulo Massa que tá entregando, não. Tá cortando teu microfone. Acho que é a internet. Eu tô falando com o professor Beleza,
que esses relatos de Lugano, a gente já escutou lá atrás, não é você que está falando a primeira vez, não. Lugano é mão de vaca meu. Hernandes também era, viu? Hernandes era mão de vaca também, não sei hoje. Né? Ô, Paulo, nós estamos chegando no 5 segundos, a gente acaba, a gente volta.